O que o velhinho percebeu rapidamente é que os movimentos que ele havia decorado assistindo os irmãos treinando jiu-jitsu e praticando um pouco com eles, requeriam uma certa habilidade física e força que ele não tinha. Então ele começou a modificar alguns desses movimentos, dando mais ênfase aos movimentos mais naturais do corpo, uma alavanca melhor, um movimento mais curto, entendeu? Para que ele pudesse ter eficiência do negócio, foi aplicando para ele. E essa modificação que ele fez foi que deu origem ao que a gente chamou de jiu-jitsu Gracie, jiu-jitsu brasileiro, se quiser. E esse negócio foi crescendo cada vez mais, e como não é uma briga de luta, é uma luta, você não pode ficar na teoria, você tem que ir para o ringue e mostrar. Então o papai foi o cara que realmente foi lá para o ringue e chegou a um ponto de querer mostrar esse negócio para todo mundo, sob a orientação do tio Carlos, claro, que pensava no marketing, em toda a criação filosófica do negócio, foi orientando nesse sentido, e o negócio foi crescendo cada vez mais e tornou-se uma arte muito popular no Brasil. E esse recorde de jornais que você disse que eu tenho, que é verdade, foi que o papai teve o cuidado, a pachorra, a paciência de recortar milhares de jornais, de recorte de jornais, que os jornais, eles nem existem mais, era Correio da Manhã, era à noite, Jornal dos Esportes, quer dizer, uma de coisa que não existe mais hoje em dia. O velhinho recortava tudo, guardava tudo, e eu tenho milhares de recortes guardados comigo até hoje, que estão no Museu Gracie. Aliás, quando a pessoa quiser conhecer isso, tem que visitar o museugracie.com.br, porque você vai ver a opção de história contada, os recortes de jornais que ele guardou. Aquilo ali é só uma gota d'água, viu? Eu tenho muito mais do que aquilo. Muito bem. graciemuseum.com ou então museugracie.com.br, para quem quiser conhecer um pouco mais dessa história a fundo. Muito bem. Então, quanto a essa história das pessoas dizerem que o jiu-jitsu está sendo rebranded, agora é o jiu-jitsu americano, é o brasileiro, cada um fazendo a sua própria história, que os Gracie não têm essa importância toda, eu tenho que discordar disso e dizer que é um argumento ridículo. Porque realmente, quando o Hélio Gracie fez o que ele fez, que começou a desafiar todo mundo, desafiou o Joe Louis, campeão mundial de boxe, pro luta, o Joe Louis não quis lutar. Eu tenho uma carta assinada pelo Marshall Miles, manager do Joe Louis, que ficou no Hotel Excelsior em Copacabana na época, assinada no jornal, a carta escrita no papel timbrado do hotel, dizendo que o Joe Louis aceitaria lutar com qualquer pessoa se fosse uma luta de boxe, mas não quer fazer boxe contra jiu-jitsu. Ele respeita todo mundo e tal, mas não quer fazer. Ou seja, o desafio do Hélio Gracie nos jornais contra o Joe Louis está escrito, está impresso. Cadê os outros alunos do Conde Coma que não apareceram nessa hora? Cadê os alunos do Conde Coma que não lutaram com Kimura? Campeão do mundo na época, com 33 anos de idade, veio ao Brasil para lutar com o Hélio Gracie, que não quis lutar com o Hélio Gracie quando o papai primeiro desafiou o Kimura, recusou o desafio, dizendo que o Hélio Gracie é muito levinho, muito pequenininho para lutar comigo. Quer lutar com alguém, luta com o Cator, que está aqui comigo, que faz parte da equipe dele. O papai lutou com o Cator, a primeira luta com costela quebrada, empatou com o Cator. Um mês depois lutou de novo e estrangulou o Cator em 6 minutos, voltou para dormir. Foi aí que o Kimura teve que aceitar o desafio do Hélio Gracie e lutou com ele. Primeira vez na história que o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu foi disputado fora do Japão pelo título, foi no Maracanãzão, no Rio de Janeiro. Tiraram um do gol do Maracanã e o papai lutou com o Kimura no Maracanã. Quer dizer, porque não foi os Gracie que fizeram, não fizeram nada. Claro que não fizeram nada. Cadê os que tinham que ter feito? Não tinha ninguém. E quais eram as regras, Rorion, para... Era regra de jiu-jitsu esportivo, não era vale tudo, não. Mas não tinha ponto, entendeu? Era finalizar 10 minutos, exato. E o papai, o tio Carlos, inclusive, comentou com o papai, o tio Carlos era o manager do meu pai. Falou, olha, eu só deixo você lutar com o Kimura se você prometer que se ele te pegar num golpe bom, você vai reconhecer e bater, para não querer resistir demais e amanhã tá com o braço injuriado pro resto da vida, um cotovelo quebrado, um ombro deslocado, vai te atrapalhar. Não, o papai falou, não, se ele me pegar num golpe bom, eu reconheço e bato, se for o caso. E baseado nisso, o tio Carlos autorizou a luta. Papai foi lutar com o Kimura, 3 rounds de 10 minutos. E, aliás, quando eles estavam entrando no ringue, viu, subindo o gramado do Maracanã, quando eles montaram um tablado ali em cima, botaram a lona, quando eles estavam chegando para entrar no gramado, o Kimura, através do intérprete, pergunta a ele se ele vai bater quando eu pegar ele numa finalização. E o papai sentiu isso quase que achou um troço meio arrogante do Kimura perguntar isso, viu? Se ele vai bater. Eu quero ver se me pegar, quer dizer, essa que era a resposta instintiva dele, seria essa. Mas ele falou, não, de repente é um troço cultural. Se ele pegar um golpe bom, eu vou bater, diz o papai pro Kimura, que era 30 e tantos quilos mais pesado que ele. Aí o papai perguntou, por que ele está perguntando isso? O papai perguntou ao intérprete, por que o Kimura quer saber disso? Aí o intérprete falou, olha, porque ele não gosta de dormir
na noite depois da luta, lembrando do som de ossos partidos. Ou seja, se você não for bater, ele vai quebrar. Ele quer só saber se você quer que ele dê tempo de você bater ou não. Não, tá certo, se ele pegar no robô, eu vou bater. Ou seja, o Kimura não fez isso para ser arrogante. Ele perguntou porque era um bom esportista e queria saber se você vai bater ou não vai bater quando eu te pegar. E tinha certeza que ia pegar com o papai, que era verdade. O papai não tinha a menor pretensão de ganhar do Kimura, viu? Ele declarou isso várias vezes. Eu tenho entrevista dele dizendo que eu não tenho a menor pretensão de ganhar do Kimura. Eu sei que o Kimura vai ganhar. Agora, eu, como professor de jiu-jitsu, como pesquisador da arte, eu quero saber o que o Kimura vai fazer que eu não conheça. Razão pela qual ele não podia botar um aluno dele grande para lutar com o Kimura. Tinha que ser ele. Ele queria sentir na pele essa experiência. Então, ele lutou com o Kimura e realmente foi uma luta impressionante. O Kimura estava tão confiante da vitória que ele declarou na época, nos jornais, que se o Hélio Gracie durasse 3 minutos, ele devia ser considerado vencedor. 3 minutos. Então a luta começou e aos 3 minutos tinham 50.000 brasileiros do Maracanã gritando: "Já ganhou, já ganhou, já ganhou". É claro que o juiz não parou a luta, deixou continuar, mas o Kimura não conseguiu ganhar o papai em 3 minutos. A luta continuou. Aliás, no decorrer da luta, viu, teve uma hora que o Kimura estava com o papai na gravata de lado, que ele fazia muito bem, ele pegava uma gravata de lado do pescoço do cara e botava o tórax no peito da pessoa que está embaixo. E espremeu o papai com tanta força, viu, uma pressão enorme no peito dele, e de repente ele, Kimura, soltou a gravata e perguntou: "Bom?", perguntou: "Você está bem?". O papai fez assim, botou a mão no rosto e botou e sentiu sangue saindo do ouvido dele por causa da pressão no tórax que ele estava sentindo. Mas como não tinha nada quebrado, ele falou: "Ok", o Kimura, pá, pegou ele de novo e continuou espremendo o pescoço dele. Eventualmente, o velhinho escapou daquele movimento e caiu uma outra posição, na qual o Kimura estava com a perna cruzada através do tórax dele, como se fosse assim um cinto de bandoleiro, aquele cinto que ele é atravessado assim, aquela a faixa de presidente, aquela que fica atravessada do ombro até a cintura. Ele com a perna cruzada aqui embaixo, começou a espremer o peito do papai com a perna. E espremeu com tanta força, viu, que o velhinho não conseguia encher o pulmão de ar, ele não conseguia inspirar. A pressão era tanta, o papai começou a pensar: "Puxa, eu prometi ao Carlos que se o Kimura me pegasse num golpe bom, eu ia bater. E esse é um golpe altamente eficiente, eu não estou conseguindo respirar, mas não é um golpe técnico. Se a perna estivesse no pescoço dele, seria um estrangulamento de perna correto, ele teria que bater. Mas como estava no peito, o velhinho falou: "Puxa vida, isso aqui não é um golpe técnico, isso é um golpe de força". E conhecendo ele, eu sei que ele não ia conseguir viver com o fato de ter perdido de uma espremida do Kimura, ele não ia aguentar isso. Então, enquanto ele estava decidindo se devia bater ou não, porque não conseguia respirar, ele perdeu a consciência e desmaiou. Literalmente apagou. O Kimura deve ter cansado de apertar e não ter tido o resultado que ele queria ter tido, papai não bateu, ele largou a perna, a tesoura de perna, e montou no papai. Quando ele largou a tesoura de perna, a circulação aconteceu de novo, o meu velho conseguiu inspirar. Quando ele acordou, está o Kimura montado em cima dele, secando o suor, dizendo: "Bom, bom", elogiando ele, sem saber que o velhinho tinha desmaiado e voltado. Foi para o além e depois voltou. Ou seja, é uma coisa mais bizarra que eu vi na minha vida, o cara está desmaiado, entendeu. Papai, aliás, diz que é uma das grandes, remorsos, assim, ou pena que ele tem na vida dele, é de não ter tido a oportunidade de dizer para o Kimura, enquanto estava vivo, que ele, Hélio, tinha sido colocado na posição de estar totalmente inconsciente durante alguns segundos. Eu queria poder ter dito: "Eu sou o Kimura", ele estava lutando com um cara desmaiado. Que loucura. Conclusão, eventualmente, no terceiro minuto do segundo round, aos 13 minutos de luta, portanto, o Kimura pegou o papai naquela chave do Kimura, que é feita em nome dele, em homenagem a ele, a chave do Kimura, pegou o braço do papai e começou a torcer o braço do velhinho de tal maneira que o papai falou que essa mão dele aqui, ele conseguia ver a mão aqui em cima. E o tio Carlos estava sentado na beira do ringue, que era o manager do meu pai, vendo aquela situação, jogou a toalha para parar a luta e dar a vitória merecida ao Kimura. Mais do que merecida. Ou seja, o Hélio Gracie perdeu para o Kimura, mas o Kimura ficou tão impressionado com a técnica que o papai apresentou durante a luta, viu, que no dia seguinte ele veio à Academia Gracie convidar o papai para dar aula no Japão, dizendo que o jiu-jitsu que apresentou foi tão refinado que nem no Japão a gente tem isso. Então o papai pediu uma grana na época e pediu proteção de 24 horas por dia, de proteção diplomática, né, porque falou: "Pô, vou para o Japão, vira uma esquina daquela, o vagabundo vem com uma faca, me mata e o jiu-jitsu que eu sei vai embora comigo".
Ela falou: "Ah, não sei o quê, não pode garantir pela tua vida". Eu falei: "Então não vou não". Ele ficou no Brasil, fez essa revolução que a gente fez aqui, e daí eu cresci nesse ambiente, pá, aprendi comigo e de repente foi para os Estados Unidos, comecei dando as minhas aulinhas na garagem, comecei a ensinar cada vez mais gente, hoje em dia está no mundo inteiro esse negócio. Então é claro que as pessoas que aprenderam o jiu-jitsu, baseado na origem do que os Gracies fizeram, hoje escrevem livro, que não foi bem assim, foi assado, os Gracies não fizeram essa onda toda, foi o fulano, foi o Beltrano, conversa fiada.